Aquele conteúdo que mais aparece como dúvida nas redes sociais do Tratando Sua Ansiedade é: como lidar com os meus pensamentos? Pensamentos negativos, obsessivos, catastróficos. Então eu trouxe para vocês a técnica das 7 perguntas. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. E eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, aprendendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber em primeira mão todos os próximos conteúdos que eu estou preparando para vocês. Quando a gente fala em pensamento, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, a gente tem uma forma de lidar com eles como se eles fossem verdadeiros e certeiros. Então, a gente não para questionar os nossos pensamentos, para duvidar e para se lembrar que pensamento é só pensamento. A gente costuma acreditar em tudo que pensa como uma verdade. Mas, se tudo que a gente pensasse fosse uma verdade e fosse realmente acontecer, a nossa vida estaria bem diferente pro lado positivo, inclusive, né? Eu já teria ganhado na Mega Sena, por exemplo, várias vezes. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é criticar e examinar os nossos pensamentos. E essa é a grande função, o grande objetivo dessas 7 perguntas que eu vou te ensinar. A primeira delas, ou a pergunta geral para você sempre se fazer é: o que eu quero lembrar da próxima vez que eu tiver esse tipo de pensamento? Começando por aí, você já vai dar um passo incrível em relação a flexibilizar a forma como você lida com os seus pensamentos. Eu vou trazer aqui as 7 perguntas e vou usar um exemplo. O exemplo que eu vou trazer é um pensamento sabotador, que é: não consigo controlar minha alimentação. Esse é um pensamento muito comum para todo mundo, inclusive para mim, que também não consigo controlar minha alimentação em vários momentos. Então vamos para a primeira pergunta das 7. Que é a seguinte: que tipo de erro estou cometendo nesse pensamento? Eu não consigo lidar com a minha alimentação. Eu estou maximizando. Eu estou dando uma pequena exagerada aí, porque a gente consegue lidar com a nossa alimentação. Isso é algo que está no nosso controle. Mas quando a gente pensa sem pensar, a gente tá cometendo um erro de pensamento, um erro cognitivo, como a gente chama. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre os erros cognitivos, viu? Minha sugestão é que você o assista. A segunda pergunta: qual a evidência de que esse pensamento não é verdadeiro? E aí você vai perceber que as evidências são: você consegue se controlar em várias outras áreas da sua vida, afinal de contas, você não sai matando todo mundo quando você tá com raiva, por exemplo. Você consegue fazer várias coisas que você não gostaria de fazer, mas você vai lá e faz. E você consegue deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer, mas por algum motivo naquele momento não é possível. E aí você vai se dar conta que você se controla bastante. Só que na alimentação talvez seja um pouco mais difícil, mas não impossível. Terceira pergunta: de que outra maneira eu poderia pensar sobre esse assunto, sobre este pensamento? Qual é um pensamento alternativo para essa questão do controle da alimentação? Aí, muitas vezes, a gente vai se dar conta que a gente consegue se controlar. Só que como é trabalhoso, a gente escolhe não se controlar. A gente se permite se deixar levar pelo impulso da alimentação. Quarta pergunta: qual é o resultado mais realista dessa situação? O mais realista é a gente se dar conta que a gente vai conseguir se controlar na situação quando a gente fizer esta escolha e quando a gente se distrair, por exemplo, né? Então, se eu tô com muita vontade de comer um chocolate, ao invés de eu ficar pensando nessa minha vontade, eu me distrair, eu ir fazer outra coisa, vai me ajudar muito mais a controlar do que dizer eu não consigo, né? Que é a frase principal lá que eu trouxe pra gente ir questionando através das 7 perguntas. Então, antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria te convidar a parar o vídeo aqui, faça suas anotações em relação a um pensamento que você tem e que causa um desconforto em você, o que causa prejuízos, e responda essas 4 perguntas até aqui e depois dá o play e continua assistindo. Vamos para a quinta pergunta: qual o efeito de acreditar nesses pensamentos? E se eu modificá-los? Essa pergunta é incrível, porque quando a gente
para e pensa que a gente está acreditando em algo que é só um pensamento, é só uma nuvem passando pelo céu. Aquela nuvem não fica estática ali, ela não se transforma em alguma coisa. Mesmo que a gente olhe para ela e veja um urso, um coelho, né? Quando a gente brinca de imaginar que as nuvens são coisas, né? Aquilo não se transforma de fato em alguma coisa que a gente está conseguindo enxergar naquela nuvem. Ela passa pelo céu, vai embora e a gente pode pensar um monte de coisas sobre ela. Ela se dissipa. E é assim que acontece com os nossos pensamentos. Sexta pergunta. O que eu diria a alguém que estivesse na mesma situação? Gente, essa pergunta tem um poder que a gente não tem noção. Por quê? É muito fácil dizer para os outros, não, você consegue se controlar, faça tal coisa, espere 10 segundos, leia um livro, nananã. Então, quando é pros outros, é muito fácil. Mas e quando é pra gente, como é mais difícil, né? Então, se faça essa pergunta. O que eu diria pra outra pessoa se ela me dissesse que não consegue se controlar com a alimentação? E a última pergunta, a cerejinha do bolo, eu só vou dizer depois que você fizer uma pausa e for conhecer o programa Tratando Sua Ansiedade. No programa Tratando Sua Ansiedade, eu ensino várias outras técnicas sobre a forma de controlar os seus pensamentos e muito mais do que isso, eu ensino sobre autossabotadores. A gente tem vários materiais com outros profissionais que falam de outros temas da ansiedade, como ansiedade e depressão, ansiedade na velhice, ansiedade na carreira, que vão te ajudar a direcionar a sua vida para um outro caminho. Fora toda a interação que a gente pode ter muito mais próximos e eu posso te ajudar de uma maneira muito mais individualizada. Então, corre lá para conhecer e depois volta aqui para ouvir essa sétima pergunta que vai te ajudar muito. Sétima pergunta. O que eu devo fazer agora? A gente não se pergunta sobre isso, né? Tô pensando uma catástrofe que vai acontecer na minha vida e isso tá me gerando uma ansiedade tremenda. Tá, e o que eu posso fazer agora? Se eu tô dizendo eu não consigo me controlar na minha alimentação, será? O que eu posso fazer agora para mudar isso, para flexibilizar esse pensamento? Então, nesse exemplo, a gente pode se falar: não tenho escolha, eu devo me controlar, porque isso vai me gerar consequências XYZ. Então, eu vou me distrair, eu vou fazer outra atividade. Todas essas perguntas, elas são um conglomerado. Elas juntas têm muito poder, mas sozinhas elas também têm muito poder. Então, você não precisa se fazer as 7 perguntas toda vez que você tem um pensamento desconfortável. Você pode ir escolhendo aquelas que você percebe que tem mais impacto para você. Por exemplo, para mim, essa pergunta de o que eu diria para outra pessoa tem muito impacto e o que eu posso fazer agora. As 2 últimas perguntas são bem fortes para mim. Talvez você, ao botar em prática, vai perceber que outras perguntas são mais fortes para você. Então você pode ir jogando essas perguntas ao longo do seu dia, ao longo da sua vida e ir sentindo aquela que faz mais sentido, que tem mais efeito para flexibilizar os seus pensamentos e com isso não gerar crises de ansiedade, desconfortos, prejuízos na sua vida, como provavelmente vem acontecendo aí nos últimos tempos. Espero que você tenha gostado desse material. Obrigada por estar aqui comigo nesse vídeo e até a próxima.